tudo o que precisamos, Senhor. Aleluia. Senhor, nós queremos manifestar a Tua gratidão, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós, tudo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado, Senhor. E que nesta noite, Pai, o Senhor se faça presente em cada vida aqui, de uma forma que direções, estratégias, sinalizações possam chegar à vida de cada um de nós. Senhor, nós cremos que Tu és o norte a ser seguido, Tu és o nosso objetivo, e nós queremos viver integralmente a plenitude que há em Ti. Queremos, Senhor, queremos viver integralmente, Senhor. Não queremos deixar nada para trás, nada, Senhor. E que através da palavra ministrada, Senhor, possamos ter os nossos olhos abertos, os nossos sentidos aguçados, para que possamos estar atentos àquilo que o Senhor quer fazer conosco e através de nós. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Os irmãos podem assentarem-se. Muito obrigado a esse grupo de música, que é um sucesso. Muito obrigado mesmo. Boa noite, irmãos, tudo bem com vocês? Eu estou com uma expectativa nesta noite para a palavra que vai ser ministrada, e eu gostaria que você ficasse muito atento, porque eu acredito que numa noite como esta, uma noite que talvez você tenha saído da sua casa para assistir seu culto, como mais o domingo qualquer, né, entre aspas, mas que especificamente nessa noite você venha ter direções, estratégias, sinalizações para tomar atitudes. O Senhor, irmãos, quer que nós nos movamos nele. Eu não sei quando Jesus vai voltar, se vai ser no final deste culto, daqui uma semana, ou daqui a 10 anos, mas Ele está voltando, amém? E nesse íntere, há propósitos em nossas vidas que serão executados, que serão cumpridos, mas depende de uma ação nossa, depende de uma atitude nossa. Então, que hoje você possa sair daqui deste culto com esta convicção de que atitudes precisam ser tomadas e onde elas devem ser tomadas com assertividade. Então, fique atentos, porque eu creio, irmãos, eu tomei posse dessa palavra que o pastor André liberou nessa igreja nas últimas semanas, a qual ele falou que foi aberta uma temporada de milagres. E eu tomei posse na minha vida, irmãos, e isso deve ser com cada um de nós. E para vivermos esses milagres, nós precisamos estar atentos aos direcionamentos do Senhor para a nossa vida. Amém? Por favor, abram as suas Bíblias no livro do Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 22. Nós leremos até o 24, e depois nós pularemos para o 35 e iremos até o 43. Então, Marcos, capítulo 5, verso 22. Diz assim o texto: E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Verso 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada.
e tomando a mão da menina, disse: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse-lhe que desse de comer. Irmãos, esse texto fala sobre a ressurreição da filha de Jairo. E toda vez que a gente fala de ressurreição, obviamente a gente está falando de que houve uma morte, né? Houve uma morte, e depois dessa morte, houve um milagre, houve uma ação, que houve vida novamente. E da mesma forma, irmãos, que hoje eu quero falar sobre a ressurreição da filha de Jairo, eu quero que você traga à memória alguns sonhos que você tenha, e que por um motivo ou por outro, eles podem ter ficado pelo caminho, diante de circunstâncias, diante do próprio tempo ter passado, enfim, várias situações podem ter acontecido, mas eu creio, irmãos, pela palavra de Deus, que hoje você pode ver esses sonhos ressuscitados na sua vida. Que da mesma forma que Jesus ressuscitou a filha de Jairo, hoje os seus sonhos podem ser ressurretos em nome de Jesus. A Bíblia fala de algumas ressurreições, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. No Novo Testamento, me lembrando assim, tem 4, e mais especificamente Jesus falando, ele fala de 3 ressurreições: o filho da viúva de Naim, Lázaro, e depois a filha de Jairo. Ou seja, o que eu vejo nisso tudo? O Senhor está sempre disponível, dia após dia, para ressuscitar sonhos em nossas vidas. Irmãos, não importa o tempo passou, não importa a situação que você está vivendo, talvez distante até do seu sonho, basta um estalo de Deus na sua vida, para que tudo isso se cumpra e você viva o melhor de Deus. Agora você tem que crer, tem que tomar posse disso, vivendo pela fé, irmãos. Nós somos o povo da fé. Quando a gente começa o culto aqui, nós falamos que nós somos a igreja da fé, alegria e do amor, porque é isso que nós cremos, irmãos. Você pode pensar que isso é uma frase bonita, de efeito, aleluia, né? Não, irmãos, é isso que nós cremos. Eu falo isso lá na minha casa, irmão, só tenho que acrescentar uma palavra lá, para nós 4. Porque eu libero essa palavra em todo o tempo. Somos a igreja da fé, da alegria e do amor. E, baseado nesse texto, eu aprendi algumas coisas, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta noite. O primeiro ensinamento que eu gostaria de falar com os irmãos é sobre a atitude de Jairo. Irmãos, quando nós vemos a atitude de Jairo, eu vejo um binômio: ousadia e coragem. Ousadia e coragem que este homem teve. Por quê? Quem era Jairo? Jairo, irmãos, era um dos principais da sinagoga. Simplesmente, a sinagoga, onde era feito lá os cultos judaicos, e nesse centro de sinagoga, enfim, na cultura judaica, na religião judaica, tudo que se falava era uma oposição feroz a Jesus. Foram os judeus que tentaram linchar Jesus, foram os judeus que tentaram jogar Jesus num precipício abaixo, perseguiam Jesus o tempo todo. E este homem, irmão, não era qualquer um. Ele não era um que estava sentado no banquinho assistindo lá as cerimônias, os cultos lá na sinagoga, não. Ele era um dos principais. Mas quando ele viu, irmãos, a necessidade na sua vida, que através da enfermidade da sua filha, ele foi procurar socorro em quem realmente poderia fazer alguma coisa por ele. Quem é? Jesus. Então, irmão, já fica a primeira lição para esta noite. Jesus é aquele que pode resolver todo e qualquer problema. Não importa a situação que possamos estar passando, mas Jesus é aquele que resolve. Jesus é aquele que traz a solução. E temos, irmãos, de parar com essa mania de ficar terceirizando os nossos problemas, as nossas dificuldades, para alguém que possa, de repente, resolver o nosso problema. Estou com problema assim assado, procura fulano. Estou com problema assim, de outra forma, procura ciclano. Irmãos, você tem que procurar aquele que pode resolver o teu problema, Jesus. E por que eu vejo ousadia e coragem, irmãos? Porque esse homem, ele se despiu de tudo aquilo que ele tinha de importante, porque ele tinha honra, ele tinha uma posição social, ele era uma referência a ser seguida, mas aquilo não estava trazendo solução para os problemas deles. Ele se despe de tudo aquilo que não interessava a ele, e vai até Jesus para receber o milagre dele. Irmãos, da mesma forma nós, às vezes nós estamos vestidos de certas coisas que não éramos para estar vestidos.
pensamentos antigos, parâmetros, convicções, crenças que nos levam a lugar nenhum. E o que o Senhor quer falar para mim, para você nesta noite é o seguinte: se dispa dessas verdades e viva a minha verdade, a verdade que eu falo na minha palavra, para que você viva o milagre de Deus, para que você viva o sobrenatural, para que você veja teus sonhos ressurretos. Às vezes, irmãos, nós não estamos vivendo o melhor de Deus na nossa vida, simplesmente porque a gente que prefere ficar nas nossas próprias convicções. E a minha e a sua convicção deve estar baseada no que a palavra de Deus diz. Olha o que está escrito, irmãos, em 1 Pedro 5, verso 6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Humilhe-se. Humilhe-se, irmãos, é simplesmente deixar seu orgulho. Na versão Tony de Faria, eu vou apresentar para vocês como que eu entendi esse versículo. Portanto, deixe seu orgulho, confie na poderosa mão de Deus, para que Ele a seu tempo vos exalte. Porque, irmãos, às vezes nós não estamos dispostos a abrir mão daquilo que cremos, simplesmente por orgulho e vaidade. O Senhor não te chamou para isso. Não espere você viver uma situação de tragédia familiar, de tragédia financeira, de tragédia profissional, por causa do seu orgulho e da sua vaidade. Entregue tudo nas mãos do Senhor, porque dele virá a resposta. Às vezes queremos dar o nosso jeito, às vezes queremos colocar os nossos paradigmas em ação, meu irmão. Esquece isso, coloque o Senhor na frente e de lá virá a sua vitória. Tem um texto lá em Lucas 14, verso 33, que diz o seguinte: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. E eu fui atrás dessa palavra, renúncia. Renúncia no grego é a palavra apotassamai. O nomezinho, né, irmãos? Esses nomes gregos, às vezes, é difícil até de falar. Eu não vou falar não, porque senão eu vou me enrolar. Essa dava para falar, né? Olha só. Apotassamai. Que significa dar a Deus, abandonar, deixar. Deixar o que, irmãos? As velhas práticas, os velhos paradigmas, as velhas crenças. Irmãos, você é nascido de novo, e como nascido de novo, existem coisas para serem realizadas na sua vida. Agora só serão realizadas se você se permitir que elas sejam realizadas por quem? Por Deus. Então abandone essas práticas antigas. Passou, agora você é uma nova criatura, e viva o melhor de Deus. Viva o melhor de Deus. Não se baseie, irmãos, no seu conhecimento, na sua cultura. Se baseie no que a palavra de Deus diz a seu respeito. Não há como falar, irmãos, de plenitude em Cristo, vivência de milagres, reinar em vida. Tudo isso a gente fala, irmãos. Que nós vamos reinar em vida, não é verdade? Que vamos viver milagres, vamos viver o sobrenatural, vamos romper com o natural para viver o sobrenatural. Mas nada disso vai acontecer, irmãos, se nós não estivermos dispostos a renovar a nossa mente. Tu imagina o que esse homem teve que passar, irmãos? Jairo, vendo lá a filha doente, posição social em jogo, um líder a ser seguido, ele coloca tudo isso numa gaveta. Ah, não quero nem saber, meu irmão, eu vou lá atrás do meu milagre. E às vezes estamos passando por situações semelhantes. Mas nessa noite, irmão, coloque o seu orgulho, a sua vaidade numa gaveta e busque o Senhor, porque de lá virá a solução. Devemos ser ousados, irmãos, termos coragem, para que venhamos renunciar tudo aquilo que de uma forma ou de outra tem nos impedido de vivermos a plenitude de Cristo. Mas como é que isso acontece no nosso dia a dia? Como que isso acontece na prática, pastor? Eu vou dar alguns exemplos para você. Prosperidade, por exemplo, prosperidade bíblica. Irmãos, o que o mundo prega? Para mim ter recursos, para mim chegar em algum lugar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que juntar dinheiro, eu tenho que pegar lá R$5 por mês, calcular, investir ali, investir acolá, faz um monte de curso, tu se vira lá, poupança, tu tem que juntar dinheiro, tu tem que juntar o que mais pode possível, não é verdade? E a prosperidade bíblica? Doe, semeie na vida do próximo, dizime, oferta, esteja disponível para o seu irmão. Não é isso? E qual é a lógica disso, irmãos? Eu não sei qual é a lógica disso, mas eu sei dizer que a Bíblia ensina assim, e é assim que acontece, porque eu tenho vivido isso na minha vida. Ou seja, para você chegar a algum lugar e chegar no nível de plenitude financeira da prosperidade bíblica, aprenda o seguinte: doe. Invista no reino, invista em pessoas,
Não se prenda aos teus recursos financeiros. Não fica preocupado com sua poupança, não. Eu já vi aqui no Brasil, aqui, ó, nessa terrinha nossa aqui, em 1992, 3, sei lá, pessoas suicidando-se, sabe por quê? Tinha um montão de dinheiro na poupança, muito dinheiro, muito recurso. Veio um plano econômico, travou o dinheiro de todo mundo. Quem estava rico estava na miséria no dia seguinte. Quem não se lembra dessa história? Porque sua confiança estava aqui no homem, no sistema político, no sistema econômico, mas a nossa vitória, irmão, está num sistema chamado Reino de Deus. É de lá que virá o nosso milagre. É assim que funciona. Coloque sua confiança no Senhor. Eu dei um testemunho aqui de manhã, e vou dar novamente. No mês de maio, a Bia, ela trouxe uma palavra aqui para nós, no final do culto. Ela falou assim: eu gostaria que cada um de vocês tivesse uma experiência com o Senhor, que você escolhesse uma pessoa. Ela falou: escolhesse uma pessoa e honrasse a vida dessa pessoa, com que você pudesse, ou com suas finanças, ou com suas habilidades naturais. Se você de repente presta serviço, né? Vá lá e honra a vida dessa pessoa. Se você faz um bolo, vá lá e ofereça essa pessoa. Me lembro, irmãos, disso. Então, quando isso aconteceu, eu estava sentado ali na minha cadeirinha, eu peguei isso pelo Espírito: rapaz, eu preciso fazer isso. Como que eu vou fazer isso? Não sei, mas eu vou fazer. Chamei a Alba, conversei com a Alba: aconteceu isso. A Alba sempre me incentiva: vamos fazer assim. E me veio 2 nomes, irmãos. 2 nomes. E eu, no dia seguinte, me preparei, busquei o recurso, que foi difícil para mim naquele momento ter aquele recurso para poder seguir a instrução dada por este púlpito aqui, pelo Espírito Santo, para a minha vida. E fiz, irmãos, fui lá e fiz pela fé. E fiz rápido, correndo, sabe por quê, irmãos? Com medo de me arrepender. Porque às vezes você toma uma atitude, você: rapaz, se eu demorar muito eu não vou fazer, então tu fica arrependido, irmão, às vezes. Será que só eu passo por isso? Não é possível. E eu fiz, irmãos, fiz o que tinha que fazer, liguei o som do carro bem alto para não ficar pensando, vou ficar pensando aqui na música. E fiz, irmãos. E com aquele dever, com aquela sensação do dever cumprido, eu e Alba. Eu falei: Alba, e aí? Tony, vai dar tudo certo. Irmãos, não foi um recurso alto. Para mim foi alto. Para aquelas pessoas talvez não tenha sido nada, mas para mim naquele momento, exatamente naquele momento, foi alto para mim. Irmãos, passa-se um tempo. Deus começa a manifestar, irmão, coisas sobrenaturais na minha vida. Eu falei aqui para vocês. Uma delas, simplesmente eu recebo um telefone na minha casa, recebo um telefone assim: Tony, estou depositando dinheiro na sua conta, é para você almoçar com você, teus filhos e tua esposa. Depositou lá o dinheiro, eu fiquei feliz, irmão, um almoço aí e tal, X reais, está tudo certo, irmão. Nem almoçar, vou no McDonald's, eu estava feliz da vida, pegar aquela promoção do aplicativo ainda, que é mais barato. Aí, quando eu vejo, meu irmão, tinha um valor ali para 3, 4 almoços. Meu irmão, eu sei que até jantei com aquele valor, irmão. Fui até no Outback, não queria nem saber, irmão. E 4, hein? Tu imagina, eu, Alba, Gabriel e Manu. Por quê, irmãos? Provisão de Deus, milagre de Deus. Eu vivi isso. Aí, como se não bastasse, irmão, de repente, a Alba recebe uma ligação. Isso assim, irmão, foi um período, semanas depois. Recebeu um telefonema. Alba, tudo bem, então, você quer conversa, né? Mulher gosta de falar, né, Diego? Não vai puxar a orelha depois, não, tá? Aí, vou depositar um dinheiro na tua conta, para você comprar uma balinha. Essa expressão que foi usada, para comprar uma balinha. Meu irmão, passa um tempo, fico de olho na minha conta, porque a gente tem conta conjunto. Quando eu vi o preço da bala, meu irmão, eu falei assim: acho que tem um erro aí, ó, liga para lá, porque deu ruim aqui, ó, tá dando algum problema. Era a balinha, irmãos. E sabe o que eu fiz com o valor dessa balinha? Eu tinha um desejo, eu e Alba, e Gabriel e Emanuele, nós estávamos orando, desde o início desse ano, para a gente executar um sonho nosso. E um sonho, ele são processos. E esse processo passava por eu fazer o passaporte. Irmãos, 4 passaportes foi o valor dessa balinha. Fiz, dinheiro caiu, contas pagas, não devia nada a ninguém, vou fazer isso, vou começar a realizar o sonho. Irmãos, o que eu estou falando isso para você? Você planta e você vai colher. E foge do natural.
Foge daquilo que a gente raciocina, irmãos. Se eu fosse pregar raciocínio para você aqui, eu estava dando aula aqui de contabilidade, de física, de matemática, de coisas que realmente a ciência explica. O sobrenatural não é explicado, apenas se vive. Foi que Jairo viveu aqui, irmãos. Ele não quis nem saber da hora do Brasil, não. Ele quer saber uma coisa, eu quero ver minha filha curada. Eu não quero ver minha filha nesse estado, não. Vou procurar Jesus que vai resolver o problema. E nós, irmãos, nós estamos procurando Jesus. E para vermos resolvido nosso problema, precisamos estar dispostos a renovar a nossa mente. Se fala de honra, muita gente quer ser honrada. Muita gente quer estar em evidência. Muita gente quer receber deferências na sua época de aniversário, né? E é bonito, é muito legal, glória a Deus, aleluia por isso. Mas quem está disposto a servir? Porque a Bíblia fala que se você quer ser honrado, vá primeiro e sirva. Então, primeiro você serve, e depois, irmão, no tempo oportuno de Deus, você vai ser honrado. Mas no mundo, não. No mundo, você começou alguma coisa, irmão, pintou a maçaneta de uma porta, tu já quer ser honrado. Já quer aparecer. Irmão, sirva, tenha atitude. Seja ousado, seja corajoso, entendendo que tudo que você está fazendo é para o Senhor, irmãos. Tudo que você faz, e quando eu falo tudo que você faz, eu não estou falando só desse ambiente aqui, não, de 4 paredes, não, da igreja, não. É em tudo, em qualquer lugar, na rua, no seu trabalho, na sua família, tudo que você faz é para a honra e glória do Senhor Jesus. O que o mundo fala? Acerca de confrontos pessoais. Escreveu, não leu, pau comeu. Não é assim? É assim, ó. Não sei se tem essa gíria aqui em Florianópolis, mas eu cresci ouvindo essa frase aí. Meu pai era brabo, muito brabo, meu irmão. Ele melhorou depois que... Diz a minha mãe que ele melhorou depois que eu nasci, né? Mas olha só, era muito bravo. Então, escreveu, não leu, pau comeu. E o que a Bíblia fala, irmãos? Se alguém bater na sua face, dê a outra face. Pastor, aí o senhor não leva mal, não. Deixa eu ficar com a minha face quietinha aqui, entendeu? Inoxidável, porque aí não, né? Rosto que mamãe beijou, ninguém pode bater. Não, meu irmão, se você fizer isso, você vai resolver o problema no momento. Mas você também vai ser participante desse problema. Porque você foi tão igual quanto aquele que te bateu. Então, quando você for agredido, quando estou falando só agressão física, não, estou falando em toda qualquer situação, irmão. Palavras, covardias que fazem com a gente, palavras que são lançadas contra a nossa vida, tentando trazer desânimo, fofoca. O que você vai fazer? Você vai dar outra face. Quando você dá outra face, tu pega toda essa responsabilidade e joga no peito de quem fez isso com você. Você não participa disso. Então, às vezes você está tendo um problema em casa e dificuldade, sabe por quê? Cada hora você quer prevalecer de um jeito ou de outro. Não, eu tenho que prevalecer. Agora eu vou ter do meu jeito. Não, irmão, não é assim não, irmão. Dê outra face, espere Deus resolver o problema. É assim que Deus trata. Às vezes as famílias estão sendo aí dilaceradas, né? Virando pó por causa de orgulho e de vaidade. Não aceite isso, irmãos, em nome de Jesus. A família é o bem mais precioso que você tem. Você não vai comprar no supermercado, nem numa farmácia, e nem vai ver lá no Mercado Livre uma família, não. Família é algo mais precioso que você tem, então você tem que honrar, você tem que valorizar, você às vezes tem que abrir mão do seu próprio eu para manter sua família pacificada, crescendo, avançando. Então, irmão, se for necessário dar a face de 1, 2, 3, quantas vezes for necessária, mas viva o melhor de Deus. Isso envolve atitude para viver o milagre. Perto uma temporada de milagres, amém, eu quero tomar posse, agora eu preciso de atitude, ousadia e coragem, para viver isso que estamos falando aqui nessa noite, ousadia e coragem, irmãos, porque suportar a afronta, meu, é muito bonito falar aqui no microfone, mas na vida prática, diária, é difícil, mas você, em nome de Jesus, você vai viver isso, por quê? Foi a escolha que você fez, de viver os milagres, de viver teus sonhos, de ver ressurreições acontecendo na sua vida, nas suas finanças, na sua família, no seu trabalho, na sua saúde, em tudo e qualquer lugar. Seja ousado e corajoso para ter uma mente renovada e viver o melhor de Deus. Nós temos, irmãos, a mente de Cristo. Não aceite nada que venha te desviar da mentalidade de Cristo.
Não aceite. Expulse isso da sua vida. Seja intransigente. Irmãos, tem certas situações, eu já falei para vocês, eu falo na palhoça direto, tem certas situações na nossa vida que temos que ser intransigentes, sim. Jesus, quando chegou lá no mercado público lá de Jerusalém, estavam vendendo lá as coisas lá para fazer as oferendas, as ofertas ao Deus, ele chegou lá quebrando tudo, irmãos. Porque aquilo ali agredia ele, agredia inclusive a lei judaica, a qual as pessoas estavam tentando cumprir a lei, ou seja, deturpar a lei, pegaram a lei e conseguiram deturpar a lei. Mas qual foi a atitude de Jesus? Intransigência diante do erro. Você não tem que ser complacente com o erro, você tem que ser intransigente. Agora, para isso, irmãos, precisa de quê? Ousadia, coragem, que foi o que Jairo teve aqui. Porque quando ele viu a filha doente, ele não quis nem saber, conforme eu falei há alguns minutos. Ele foi atrás da cura, através dessa ação. Avançando para o outro tópico. A nossa caminhada envolve oposição. Irmãos. Mas eu aceitei Jesus. Eu, quando aceitei Jesus, irmãos, eu pensava que tudo na minha vida ia mudar. Eu pensava que fosse viver, né, nas nuvens, saltitando, igual aquelas ovelhinhas, né? Aí, aquele desenho animado que tu fica vendo essas coisas, a minha vida, irmãos, eu entrei na igreja, né? Vi, e as coisas não mudaram não, irmão. Eu tive que passar por muita pressão. Nunca tinha sido assaltado na vida, com 6 meses de crente, colocaram o revólver na cara da Alba e levaram o meu carrinho, que eu tinha acabado de pagar um carrinho na época. Mas estava no seguro, graças a Deus ele voltou para mim. Para você não ficar com pena de mim. Mas eu quero dizer para você o seguinte, a gente passa por oposições. Mas o que você tem que fazer? Continuar firme naquilo que Deus determinou para a sua vida. Olha só o que aconteceu aqui. Em Marcos 5:35, esse texto que acabamos de ler, diz o seguinte: estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para quem falas mais o mestre? Olha só, né, judeu, tudo gente boa, meu irmão, esse pessoal aqui, tudo gente preocupado se Jesus ia ter mais uma ruga ou não, né, por causa que o Jairo estava pedindo para atender ele. Irmãos, cambada de hipócrita. Por que eles não queriam que Jairo chegasse até Jesus? Para que Jairo não acessasse o milagre dele. Fizeram essa corrente, não enfada os médicos, não, a tua filha já morreu, já deu para você, ó, volta para casa, vamos preparar o enterro dela. Irmãos, não aceite essas palavras na sua vida, busque em Cristo o que você precisa. Não podemos nos enganar, irmãos, na nossa caminhada nós teremos oposição, receberemos palavras de desânimo, seremos afrontados, tentarão nos humilhar, mas não olhe para isso, olhe para Jesus. Na sua caminhada, irmãos, você vai passar por esses processos, mas eu estou dizendo nessa noite para você o seguinte, ó, você vai passar por esse processo, mas continue firme, continue forte, continue resiliente, continue caminhando, se precisar correr, corra, se precisar voar, voe, mas continue avançando para o alvo que é Jesus. Não aceite nada diferente disso, porque, irmão, não pense que na sua caminhada, muitos vão estar batendo palma. Sim, alguns vão estar batendo palma, vão estar felizes com você, vão estar alegres com você. Mas outros, irmãos, vão estar, se possível, virando as costas para você, porque não admitirão você viver a plenitude do Senhor. Prossiga para o alvo, não fique olhando para as ondas ou para o mar bravio. Tenha apenas seus alvos, seus objetivos, seu ânimo voltado para Cristo. Apóstolo Paulo, falando à igreja de Filipos, falou o seguinte: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, prossiga para o alvo. Ah, pastor, eu tenho um sonho assim, assim, assado, mas como que eu vou realizar isso? Prossiga para o alvo. Que amanhã você possa tomar a decisão, acordar, de começar a buscar esse alvo em Cristo Jesus, porque o Senhor vai te honrar, irmão. A temporada de milagres foi aberta na sua vida, e eu quero trazer essa palavra de ânimo, para que você viva a plenitude dEle na sua vida. Agora avance com atitude, avance não olhando para as murmurações, as dificuldades ou afronta, simplesmente avance. E analisando isso, irmãos, eu fiquei pensando que existe pelo menos 2 tipos de oposições que temos que enfrentar. Pelo menos 2 tipos de oposições. Podem ser que tenham outras, mas eu, dentro da Bíblia, eu identifiquei 2 tipos.
Aquela que ocorre quando nós estamos crescendo. Meu irmão. Quando você começar a crescer, quando você começar a avançar, quando você começar a viver o melhor de Deus, quando tudo aquilo que um dia foi profetizado, liberado para a sua vida, começar a se tornar evidente, meu irmão, você pode ter a certeza, por mais chato que seja isso que eu vou falar, vão se levantar opositores na sua vida. Baseado no que está falando isso, pastor Tony? Olha só o que aconteceu lá com o povo de Israel, quando foi na terra prometida. Era promessa de Deus ir para a terra prometida. Eles foram andando, foram caminhando, chegaram na terra prometida, eles foram bem recebidos, com palmas, né? Chegaram ali, eu falei de manhã, pessoal, que o estacionamento de cavalos e mulas é aqui, de camelos é fulano. Olha só, já que vocês comeram no deserto maná, né, que vinha do céu, vocês devem ter um alto padrão culinário, então nós preparamos a melhor cozinha aqui para vocês, que nós queremos honrar vocês. Foi isso que aconteceu? Foi oposição, irmão, foi guerra. A gente vê os inimigos se aliando. Olha só, irmão, os inimigos se aliando simplesmente para se levantar contra Israel. Por quê? Israel estava avançando naquilo que Deus tinha falado para eles. Israel não estava inventando roda nenhuma, simplesmente estava avançando no caminho que Deus tinha dado para eles. Da mesma forma nós não estamos inventando nada. Você simplesmente está avançando naquilo que Deus falou para você, nas promessas que Ele tem na sua vida, naquilo que Ele te capacitou. Porque, irmãos, tem capacidades que estão só na minha vida ou que estão só na sua vida e que somente vocês poderão viver, que somente eu poderei viver. E os propósitos de Deus, irmãos, não serão desfeitos por causa de ciumeira, inveja, demonice, oposição humana, o que for, irmãos. Só pode ser desfeito se você for fraco bastante para desistir daquilo que Deus tem falado para você. Fraco bastante? Fraco bastante, porque tem que ser muito fraco mesmo para desistir daquilo que Deus tem falado a teu respeito. Mas a Bíblia diz que nós somos fortes em Cristo. Nós somos mais que vencedores em Cristo. A Bíblia diz que a gente deve se fortalecer no Senhor dia após dia. Então se fortaleça no Senhor, como no culto de hoje. Não abra mão de tudo aquilo que Deus tem falado a seu respeito. Libere palavras que te coloque para cima, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pensa ou pede. O Senhor, Ele quer te surpreender positivamente. Então não aceite nada que não venha da parte de Deus e viva o melhor de Deus. É assim que funciona. Você vai estar lá no seu trabalho, irmão, vai ter um caco de telha lá, irmão. O senhor às vezes falava assim, quando tinha um colega, às vezes, que era um caco de telha. Sabe aquele caco de telha? Que quando tu entra na construção lá, tem um caco de telha assim, aí tu vai, na obra, tu vai geralmente de chinela havaiana. Aí você pisa lá no caco de dentro, foi o caco de telha. E às vezes no nosso local de trabalho, na nossa vizinhança, até mesmo nossa parentela, tem um outro caco de telha, irmão, mas não olhe para isso não. Continue avançando no Senhor, prosseguindo para o alvo, porque eles, de uma forma ou de outra, eles vão parar. E batendo palma ou não, verão a glória de Deus sendo manifesta na sua vida. Ah, pastor, mas eu estou sozinho. Pastor, eu estou sozinho. Você não sabe a moenda que eu estou passando. Meu irmão, você, com Deus, tu já é maioria. Acabou, irmão. Já deu. Está você, está com Deus, você está no centro da vontade do Senhor, pode vir 100, 200, 300, você está sozinho na posição. Todos terão que se envergar ao senhorio de Deus na sua vida. Não tem conversa, não. Não foi assim que aconteceu com Israel? Algum desses inimigos aí, irmão, eu gosto de ler algumas histórias do Antigo Testamento, algum desses inimigos que se juntaram contra Israel, eles estavam numa guerra, de repente, sabe o que veio? Uma saravada de pedra. Tu imagina, você está combatendo lá com o inimigo, Israel, de repente, um monte de pedra caindo em cima de você. Irmão, se tiver cair pedra naqueles que estão se opondo a você, vai cair pedra também. Mas você vai viver o melhor de Deus. E qual é a outra oposição que ocorre? Aquela que ocorre simplesmente porque nós existimos. Essa é a mais dura para mim. Só que você existe. Não está fazendo nada. Está assim, ó. Eu falei de manhã, eu vou falar a mesma coisa. Tu está aqui quietinho, quietinho. Abaixa o microfone. Respirando com os poros da testa. Por que com os poros da testa, irmão? A teoria que eu tenho, né? Porque com a máscara, irmãos, misericórdia. Então tem que ser os poros da testa. Aí tu está aqui quietinho, mas você está incomodando. A Bíblia diz que maior do que está em nós, do que o que está onde? No mundo. Então, irmão, aquilo que você carrega, incomoda.
está fazendo nada, irmão. Tu entra mudo, sai calado. Aquele bom dia é bem baixinho para não chamar atenção, mas às vezes está incomodando. Baseado, tirou isso da onde, pastor Tony? A Bíblia, irmão. O que diz? Certa feita, o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia. Aí passa o tempo lá de cativeiro, volta para Jerusalém. Quando chega em Jerusalém, está toda a cidade queimada, destruída, né? Foi aquele processo mais de 70 anos longe. Eles começam a arrumar a cidade devagarzinho, e só tem que essa cidade tinha os muros de Jerusalém. Aí eles já estavam lá, irmão, está tudo certinho, estava destruído, o muro já todo, né? Eles começam a reconstruir esse muro. Não estavam inventando nada, a terra era deles, todo mundo sabia. Aí se levanta uma oposição. E eu vou ler para vocês, está em Neemias 4, verso 1 ao 3. Neemias 4, verso 1 ao 3. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus, e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem estes fracos judeus? Vão permitir isto a eles? Sacrificarão? Acabarão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estavam com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifique, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente seu muro de pedra. Às vezes, irmãos, bem próximo de você tem um Sambalate, que não se conforma com o seu sucesso. E às vezes seu sucesso, irmão, nem era para ser considerado sucesso no sentido da palavra de estar em evidência, mas só porque você é um homem que paga suas contas, tem uma família direitinho, né? Acorda cedo, trabalha e volta para casa, cuida da sua esposa, cuida dos seus filhos, né? Faz o que tem que ser feito. Só isso aí, às vezes, irmãos, está gerando estresse na vida de alguém. Mas tu vai pegar esse Sambalate, você vai, em nome de Jesus, para de azucrinar meu juízo, porque eu vou avançar em Cristo. Então, irmãos, oposições virão, mas você é mais que vencedor em Cristo Jesus. E a minha preocupação de trazer essa palavra nessa noite para você, é para que você não fique suscetível emocionalmente a desanimar por causa dos Sambalates da vida, que tentam te desanimar, te humilhar, trazer palavras de desânimo para você. Não aceite isso, irmãos. Deixe ele, continue avançando, prosseguindo para o alvo, que os milagres acontecerão na sua vida, e esse mesmo Sambalate verá os muros de Jerusalém reconstruídos na sua vida. É assim que funciona. O próprio Jesus passou por isso. Diz o texto: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas, irmãos? É todo mundo que está te observando. Na sua parentela, na igreja, no seu local de trabalho, na rua, no seu condomínio, na sua comunidade, em qualquer ambiente. Essas são as testemunhas. Deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. O que é isso? Renovação da mente. Você não vai mais aceitar pecado na sua vida. Você não vai aceitar mais embaraço na sua vida. Isso aí vai ser algo que você vai ser intransigente, conforme eu já falei nessa noite. E corramos com paciência a carreira que está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. O que é isso? Prosseguindo para o alvo, conforme o apóstolo Paulo falou, prosseguindo para o alvo, tendo Jesus como o meu modelo a ser seguido, a minha referência, é onde eu quero chegar, aonde Jesus chegou, eu estarei lá também. Prosseguindo para o alvo. O qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Suportou a cruz, desprezando a afronta. Despreze a afronta, meu irmão. Não vale a pena tu ficar batendo boca com algo que só vai trazer dano para a sua vida, desgaste emocional. Segue teu caminho, deixa falando sozinho. Esses dias eu vi uma frase, eu não devia falar isso aqui no culto não, mas vou falar. Essas frases de Instagram, dizendo mais ou menos assim, se no meu caminho, para onde eu quero chegar, eu ficar olhando para os cachorros que estão latindo para mim, eu nunca vou chegar no lugar que eu tenho que chegar. Mas se eu for ficar preocupado com o cachorro latindo aqui, tentando me avançar, meu irmão, eu nunca vou chegar. Meu tempo todo vou ficar o quê? Cuidando dos cachorros, botando eles para correr. E aí o alvo vai ficando cada vez mais distante. Então suporte a afronta, avance no Senhor. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo. Quem foi? Jesus. Para que não enfraqueçais,
desfalecendo os vossos ânimos. Então, irmão, continue animado, continue com expectativa, porque algo novo está acontecendo na sua vida. Continue buscando o Senhor. Ah, pastor, está demorando. Irmão, não está demorando não, vai chegar na hora certa. Deus não chega atrasado nem adiantado, Ele chega na hora certa na sua vida. Nesse próprio milagre aqui da ressurreição da filha de Jairo, Jairo estava lá, alucinado, Jesus, vão lá comigo na minha casa, aparece uma mulher, irmão, no meio do caminho. Por isso que eu tive que saltar os versículos aí, do 24 para o 35, que foi a mulher do fluxo de sangue, ou seja, Jairo estava com a menina doente, morrendo, aí me chega uma outra enferma, coitado dele, eu acho que ele deve até querendo afastar a mulher por um tempo, não, deixa ela curar minha filha, primeiro, depois volta para resolver o teu problema, tu já está 12 anos mesmo com isso aí, né? Mas meia horinha, ó, falou? Tchau. Não, irmão, ele teve ainda que esperar Jesus Cristo fazer o milagre lá na mulher do fluxo de sangue. Irmãos, então, o que está na sua vida, o que está para chegar na sua vida, vai chegar no exato momento. Então, não desanime, não esmoreça, continue firme no Senhor, continue glorificando o Senhor, continue com expectativa, como isso já estivesse na sua mão, e apenas precisa ser manifesto para as outras pessoas verem. Já viva como você já tivesse. Isso é estar animado, isso é estar com expectativa. E por fim, irmãos, rejeite todo ambiente de incredulidade à sua volta. Isso é muito importante. Em Marcos 5,36 fala o seguinte: e Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Jesus viu a situação. Aqueles cidadãos tentando tirar ele do propósito que ele estava perseguindo, que era buscar a cura da filha. E no meio da caminhada, não somente a busca da cura da filha se transforma em algo maior, uma necessidade maior, que era a ressurreição da filha dele. E Jesus vendo aquela situação, aqueles homens tentando desencorajar Jairo, Jesus chega para ele e fala o seguinte: não temas, crê somente. Irmão, nessa noite, não temas, crê somente. O importa para nós o que a palavra de Deus diz a nosso respeito. O que importa para nós é o que você tem abarcado na sua alma, no seu coração, na sua mente, do que Deus falou a teu respeito. Irmão, tem certas convicções que nós temos, que não foi liberado através de um profeta, você simplesmente tem. E você caminha naquilo, sabendo que aquilo vai acontecer, você não sabe nem explicar. Às vezes é até difícil para falar para uma pessoa que está conversando contigo, que a pessoa vai até rir de você. Porque tem certos sonhos, certas coisas que Deus colocou em você, que para os outros, irmãos, vai ser motivo de chacota. Foi o que aconteceu aqui, ó. Quando Jesus falou que ela não estava morta, que dormia, riram de Jesus, quá, 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 quá. Às vezes, irmão, nós temos sonhos, que nós vamos comungar com os outros, as pessoas vão quá, 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 quá também. Tu vai ser o que? Nada, rapaz. Tu vai ser um pé inchado o resto da vida. Ah, mas eu tenho um sonho de ser um pastor, de ser um ministro da palavra, de fazer missões. Que isso, mano? Tu máximo vai fazer missões na calçada da sua casa. Você é pastor, no máximo, de um hamster lá, de um cachorro que você tiver na sua casa. Palavra de desânimo, de Satanás, irmão, vindo do trono. Isso aí me deixa revoltado, irmãos. Porque palavra de desânimo todo mundo tem. Agora, para trazer uma palavra de ânimo para você vencer, irmão, são poucos. E você tem que ter vigilância no que você está fazendo, irmão. Se for trazer uma palavra para uma pessoa, traga uma palavra de ânimo, de fé, de convicção. Que basta circunstâncias difíceis, basta a pressão que a pessoa está passando. Então não seja mais um que vai jogar areia nesse caixão, mas que você possa tirar a tampa desse caixão e liberar uma palavra de ressurreição sobre a vida dessas pessoas. Toda hora, irmãos, você vai lidar com pessoas mortas, vivas, andando à sua volta, com depressão, com famílias arruinadas, financeiramente destroçados, não sabe mais o que fazer, e as pessoas ainda falam assim: rapaz, bem que eu te falei, olha só, não sejam desses, liberem uma palavra de fé, de ânimo, de cura, de transformação, e fuja de todo e qualquer ambiente de incredulidade à sua volta. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível que crer. Eu tenho um sonho, pastor. Você não precisa nem me contar, mas continue crendo nele. Continue crendo nele.
Jesus falou certa feita: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Às vezes, irmãos, nós não estamos vivendo o melhor de Deus, não somente porque a nossa fé precisa ser fortalecida, é um fato. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Ah, pastor, estou sem fé, ora aqui por mim, dá a vacina aí de Jeová aí, né, irmão? Isso não acontece. Você vai ter que pegar a Biblinha, vai ter que acordar um pouquinho mais cedo, vai ter que ler a Bíblia. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Vai ter que ser presente nos cultos, vai ter que estar se envolvendo. Mas às vezes, irmão, nós estamos dessa forma ainda, mas às vezes por uma falta de instrução, de orientação, a gente está num ambiente de incredulidade, num ambiente de fé. Por quê? Porque eu quero ser bonzinho, eu quero ser político, eu quero ser aquele chapa branca, onde eu chego, todo mundo, oh, aleluia, chegou fulano, gente boa, rapaz, é crente, mas nem parece crente. Já ouviu essas frases? Eu já ouvi frases dos outros assim: fulano é crente, mas nem parece crente, eu gosto tanto dele, né? Fala com a gente. Eu já ouvi isso, no quartel eu ouvia isso. Aqueles caras que eram aqueles crentes 007, que tu descobriu que era crente, ué, fulano é crente, eu não sabia que era crente não, xinga, dá mau testemunho, tem amante, como é que é isso? Como é que é isso? Me explica. Mas era o querido, era gente boa, é aquele que, pô, fulano, né, legal. Aí você que era meio, né, dentro da palavra de Deus, o cara esquisito, né? Ih, rapaz, não gosto de ficar muito com fulano não, aquele cara ali, meio estranho, rapaz, tu viu? Ele fala assim, ele diz que a palavra de Deus é uma espada, ele já vai, ó, cutucando a gente. Uma vez eu vi isso, eu estava numa missão em Manaus, e uma pessoa falou assim: não use a palavra de Deus como espeto. Você não usa como, eu pensei comigo, não falei, né, que ele já estava irritado comigo, eu quero usar como espada. Eu quero cortar a tua cabeça para tu ter a tua mente renovada por Cristo. Mas isso eu não falei, né, irmão? Eu vigiei, já estava cabreiro comigo, né? Já estava cabreiro comigo, ia piorar a situação. Então fuja do ambiente de incredulidade. Fuja do ambiente de murmuração. Começou vendo uma pessoa murmurar, irmão, ó, passinho no Michael Jackson, ó, vai se afastando, meu irmão. Não aceita isso não. Quando você vê, tu está mais incrédulo, mais murmurador, que nem sabe como chegou lá, mas eu sei. E eu estou te dando esse alerta nesta noite, para que você viva o melhor de Deus, para que você venha ter seus sonhos ressurretos. Um grupo de música, por favor. Ter seus sonhos ressurretos. Não aceite nada diferente disso. O Senhor está disponível para você. E essa ministração foi com o único objetivo de trazer esses alertas para você, para que você seja ousado, corajoso, para que você tenha ciente que no momento da sua caminhada, de tomar posse de tudo aquilo que Deus falou a teu respeito, você vai sofrer oposições, e para que você fuja, corra, meu irmão, corra, pode correr, de ambientes de incredulidade e de murmuração. Não permita que as oposições da vida tirem de você a oportunidade de viver o melhor de Deus. Na minha caminhada cristã, você sabe, já falei para vocês, eu me envolvi com a obra de Deus muito cedo. Não no pastorado. O pastorado eu fui ordenado pastor em uma outra denominação em 2003 apenas. Mas sempre tive envolvido com pastoreio, eu liderava jovens. Com 1 ano e meio, 2 anos já no Evangelho, e Alba era nascida e criada na igreja, mas eu tinha embarcado nessa, tinha 1 ano e meio só, 2 anos de crente. Fui liderar jovens. E o que eu mais vi nessa minha caminhada cristã, é de pessoas que se decepcionaram com oposições. Que as pessoas às vezes que estavam ali, que deveriam ser aquela mão amiga, aquele companheiro, aquele que ia trazer a palavra de ânimo, foram os primeiros a trazerem palavras de desânimo e fazerem oposição. Mas eu quero dizer para você, isso não é peculiar de 1 a 2 pessoas. Se você está lidando com o mundo espiritual, e o diabo, Satanás, eu estou sendo bem claro para você, irmãos, eu não tem como ser mais claro, infelizmente vai usar pessoas que darão brechas a ele para fazer oposição na sua vida. Mas Deus não tem nada a ver com isso.
você continue firme no Senhor, continue caminhando no Senhor, continue prosseguindo o alvo. O que está acontecendo à sua volta, as suas decepções, as suas tristezas, não são para você dar crédito, porque quem morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, foi Jesus. Aquele que está disponível para fazer muito mais do que você pensa ou imagine, é Jesus. Ele que está disponível para você aqui nessa noite. Então, não dê ouvidos a isso. E não aceite, em hipótese nenhuma, ambiente de incredulidade e de murmuração. Amém? Grupo de música.